Olá, querido, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast teológico. Nós iremos apresentar um tema muitíssimo importante. Iremos falar sobre, aqui o nosso tema, a pessoa e a obra do Espírito Santo. E hoje eu trouxe uns convidados aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante. Aqui no meu lado direito eu tenho Israel, Nixon, sejam muito bem-vindos. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho aqui Vitor e José. Iremos debater um pouquinho especificamente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Sobre a pessoa na visão de Ellen White. Iremos debater um pouquinho sobre os críticos e quanto que eles têm e não tem relevância, né, no movimento adventista. Nós iremos conversar agora, começando aqui por Nixon, e os colegas também vão complementar. Nixon, a gente sabe que Guilherme Miller, ele tem muitas declarações, e dentre elas, declarações que se tornaram polêmicas, e a gente até percebe que muito antes de o movimento adventista existir, já havia muitos críticos com relação a esse assunto. O que Guilherme Miller fala e quais as declarações que ele tem sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo? Bem, vocês sabem que muitos dos pioneiros eles eram antitrinitarianos, né? Porém, Guilherme Miller, na declaração que ele faz no ano de 1822, ele declara de que ele acredita no Deus triuno, né? E ele acredita no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele vê o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, como um ser divino, né, em toda a sua expressão. Porém, do outro lado, né, Joseph Bates e outros pioneiros, eles caminhavam com a ideia do antitrinitarianismo, né, que era da conexão cristã. Então, eles tinham esse pensamento. Eles tinham uma dificuldade de tentar ver os três deuses da Trindade no mesmo patamar. Então, eles, por exemplo, olhavam para Deus Pai, viam alguém superior, Deus Filho, alguém um pouco inferior, e o Deus Espírito Santo eles viam como uma força, uma influência, né, muitos deles, e os críticos também. Então Joseph Bates ele tem uma anedota muito interessante com o pai dele, que ele fala para o pai que para ele é impossível acreditar que Deus Pai e Deus Filho são a mesma pessoa, ou estão no mesmo patamar. E ele utiliza o exemplo dele mesmo, ele fala assim: pai, se o Senhor me convencer que eu como teu filho também sou teu pai, então pois bem eu acreditarei na Trindade, né? Eles tinham essa dificuldade. E os pioneiros lidaram com essa dificuldade do antitrinitarismo. E para nós compreendermos melhor, aqueles que não acreditam na Trindade como Deus Pai, Deus Filho, e principalmente tira o Deus Espírito Santo da divindade. E eu queria perguntar, Nixon, qual que é a importância da declaração de Guilherme Miller para o movimento adventista? Com esta declaração, o que diferença, qual que é a importância que ela tem para o movimento adventista? Bem, fez total diferença, né? Porque eles lidavam com algumas dificuldades da doutrina da Trindade. Então o movimento adventista no começo sofreu muito com isso. Ao seu pioneiro se posicionar da maneira correta e logo após Ellen White, eles conseguiam levar essa luz para as pessoas, um conhecimento melhor. E alguns críticos que começaram a fazer algumas alegações segundo isso, eles se viam em uma situação complicada, porque eram rebatidos por pessoas iluminadas pelo Espírito Santo. Isso a gente está falando de alguns anos antes do movimento adventista existir. Então isso tem uma relevância bastante grande. Passando aqui para o José. O José vai falar um pouquinho mais para você compreender, para nós compreendermos sobre os críticos, principalmente que criticaram algumas declarações que Ellen White tinha quanto à obra do Espírito Santo. E José, qual que é a visão que Ellen White tinha? Que declarações polêmicas são essas que ela tem? Muito bem, Thailson. No período de 1897 a 1980, lembrando aqui, Ellen White, por sua vez, ela defende, né, que o Espírito Santo ele é um ser presente em nossa vida, né, não uma força. Ellen White ela afirma que o Espírito Santo ele tem um sentimento como um ser que está fazendo parte de nossa vida. E em algumas falas que ela atribui ao Espírito Santo, ela considera que o Espírito Santo ele está conectado com o nosso espírito também, fazendo com que ele tenha um certo sentimento e também possa agir de certa forma na nossa vida. Essa perspectiva de Ellen White, ela atribui à igreja e tal, ela vai totalmente contra o que eles acreditavam antigamente. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, os antitrinitarianos, eles, como você falou, eles não acreditavam ali na Trindade junto ali, como Pai, Filho e Espírito Santo, juntos em um em três, né? E nisso, como eles não acreditavam nisso, e ela defende essa tese, esse argumento,
eles iam, de certa forma, contra ela com todas as forças possíveis. O que eles defendiam? Eles defendiam que existia um Deus Pai, existia sim o Deus Filho, mas o Espírito Santo seria alguém escanteado ali, né, que estaria ali como se fosse uma força, que estivesse trabalhando no meio das pessoas ali, que não tivesse personalidade em si. Mas a Ellen White ela defende que não é bem assim. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, eles são um só, né? Não existe uma hierarquia entre os três, na verdade existe uma constância entre os três. E eu trouxe aqui, claro, uma das declarações polêmicas que Ellen White trouxe e um dos pronunciamentos, eu vou colocar aqui. José, então, segundo Ellen White, ela diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que ela quis dizer com essa afirmação? Porque até então entendiam que era apenas uma força e um poder que vinha do Deus o Pai, ou que representava o Deus o Filho, que foi e deixou. O que temos com essa afirmação? O que ela quis dizer com esse texto? Muito bem, eu peguei aqui também para ver o texto, né, e no total ele fala assim, né, o Espírito Santo tem uma personalidade, do contrário não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bem, pegando um pouquinho daquilo que eu tinha falado antes, né, o Espírito Santo, ele como eu falei para vocês, ele é alguém pessoal e ela defende isso. E é justamente isso que vai de contramão ao que as pessoas antigamente acreditavam, mais uma vez tocando nesse aspecto aqui. Só que o antitrinitarianismo, eles eram bem focados nessa parte, né, que Deus Pai, ele era o único ali, que deveria ser ali o mais adorado, o mais visto e tal e tudo mais. Né, se a gente olhar da perspectiva da Bíblia e no Antigo Testamento o Espírito Santo, sim, ele estava dentro do povo, estava ali fazendo ali as obras que o Pai ordenava para ele fazer. A gente parar para pensar, existem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo está conosco, né? É difícil entender essa parte de filho, né? É como se eles acreditassem que de alguma forma não são filhos de Deus. É basicamente isso, acho. Falando nisso. Ellen White, basicamente, ele escreve isso de maneira direta para rebater os seus críticos, porque ela tinha tido anos anteriores vários críticos que tinham comentado algumas dessas teorias, né? Vocês sabem que Ken Wright é o maior crítico que Ellen White teve, né, em toda a sua história. E ele escreveu um artigo, um estudo, uma pesquisa e publicou numa revista que o Espírito Santo não era uma pessoa. Então, claramente, ele afirmou isso. Anos depois, Ellen White, ela afirma o contrário, rebatendo esses críticos, né? Ken Wright, ele fala que o Espírito Santo ele é uma influência procedente de Deus. Hopkins, ele fala que ele emana da presença do Pai. E Tenay falou que o Espírito Santo é algo indefinido, não precisavam eles buscar sobre alguma coisa, né? Eles não precisavam perder tempo com isso, apenas respeitar o papel dele, né? Sendo o que ele for. Mas Ellen White, anos depois, fez de maneira clara, né? Isso é muito importante porque, como você comentou, marcou um rumo no Adventismo, como a doutrina da Trindade, que o Espírito Santo ele é um Deus, sim, e tem uma obra especial nos dias de hoje. Então, o trabalho que o Espírito Santo faz, e essa declaração traz a intimidade do Espírito Santo para com o crente, é mais ou menos essa linha, Vitor, que o Ellen White quis declarar? Eu acho interessante, comentando e abordando sobre o Espírito Santo, referente ao que a Bíblia nos mostra. José abordou aqui um pouco mais sobre as Escrituras do Antigo Testamento, também referente ao Novo Testamento. Eu acho muito interessante como Lucas ele trabalha com a ação do Espírito Santo. No livro de Lucas, da sua própria autoria, também relacionado com o livro de Atos. Há uma grande referência, há um grande quiasma ali envolvido sobre a pessoa do Espírito Santo. É claro que são versos simples que nós conhecemos hoje, mas Mateus capítulo 28, dos últimos versos 19 ao 20, a referência é que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próprio batismo de Jesus, onde o Espírito Santo se incorpora em uma pomba, de uma expressão física, né? A representação do Pai, do Filho, que estava sendo batizado, e também ali relacionado também com o Espírito Santo em uma pomba. Não querendo desviar muito sobre o assunto, queria apenas fazer um breve comentário. Mas aí a gente olha que o trabalho do Espírito Santo é esse, né? Ajudar o indivíduo a reconhecer o seu erro,
Mas isso só dá como uma intimidade, como algo íntimo, porque às vezes são erros, pecados, então só Deus sabe então dos nossos erros e nossos pecados. Mas avançando um pouquinho mais, a gente sabe que é tão polêmico esse assunto sobre a divindade do Espírito Santo, e a gente já vai conversar aqui com Israel. Israel, a gente percebe que Ellen White ela tinha bastante... no seu histórico, se a gente for perceber, ela foi uma garota simples, não teve uma educação superior como diversos outros estudiosos. Qual que era o conhecimento de Ellen White para com o Espírito Santo, no estudo dela? Qual é a tua visão sobre isso? Antes de falar do que a irmã White pensava sobre, eu gostaria de trazer a perspectiva da visão profética, né, como que funciona o ato profético, como que é a profecia na ótica bíblica desde o Antigo Testamento. Vou começar pelos profetas, pelos primeiros homens e mulheres ali. Deus ele trouxe revelações primordiais para o povo, e revelações as quais o povo estava preparado para poder receber naquele contexto. É como que uma criança que recebe primeiro o leite materno, não é um leite dado na mamadeira, é um leite dado pelo seio da mãe. Aquele leite tem todos os nutrientes necessários para que aquela criança, naquele contexto, ela se desenvolva. Não é o mesmo leite que um adulto vai precisar, porque ele já desenvolveu todas as áreas necessárias do seu corpo e da sua mente. Então, quando aquela criança passa a ficar forte, ela começa a comer outros alimentos, né, sólidos, ali um pouco mais sólidos, mais macios, algumas frutas, coisas mais que dê para ela poder comer, para poder mudar, ter algo a mais na sua alimentação. E ali ela vai desenvolvendo, aí vão dando outros alimentos mais sólidos, alimentos mais fortes. O povo de Deus, em toda a história da humanidade, toda a história do povo de Deus em si, Deus ele revelou verdades necessárias para o povo naquele contexto. E foi ampliando como que um funil, sempre fazendo aquela verdade sempre se ampliar. Um profeta atrás do outro, Deus utilizava para poder revelar não coisas novas, mas para ampliar o entendimento sobre coisas que Deus já tinha dito antes. Então, quando nós observamos a perspectiva do que a irmã White fala, ela não é a luz maior, ela não é a Bíblia, mas o mesmo Espírito de Deus que revelou para homens e mulheres no passado, profetisa Débora, que revelou para o próprio Davi, que revelou para Samuel, para homens e mulheres de Deus, Isaías, entre outros. Deus ele continua revelando, e como o próprio Joel disse, o próprio profeta falou, que na nossa época, no nosso tempo, Deus ele continuaria revelando, amigos. Então aqui nós vemos a perspectiva de que Deus ele também revelou para a irmã White, e naquele contexto, até o ano de 1890, ela não falou tanto sobre esse assunto, não falou tanto sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela recebeu revelações, ela recebeu luz maior sobre, Deus abriu o entendimento dela sobre aquele assunto, e ela levou isso para a igreja. A igreja, naquele momento, haviam divergências de opinião sobre. Então, Deus, vendo a necessidade do povo e que já estavam aptos para receber esse alimento mais sólido, revelou para o povo, para a igreja em si. E às vezes, né, a gente, como você bem comentou, às vezes a gente acaba esquecendo que Ellen White era um ser humano com várias debilidades, né? Quando criança teve um acidente e não pôde ir mais à escola. Mas mesmo assim Deus foi revelando, que é justamente isso que nós iremos conversar agora com o Vitor, sobre qual que era a intimidade que Ellen White tinha com o Espírito Santo. São duas perguntas em uma que eu vou fazer. E tem um ano de 1890 que tem esse marco histórico no movimento adventista. Que marco foi esse? Qual que era a diferença da visão dela antes e depois, após esse período desse ano? E só de imaginar, né, Thaís? Assim, apresentado para todos nós aqui, para os telespectadores também, é interessante identificarmos que na época do século XIX, nós adventistas, os nossos ancestrais, irmãos de igreja, membros, eles não acreditavam na fonte da força relacionado com o Espírito Santo, no sentido de uma terceira pessoa da divindade. Então, assim, algumas das pessoas relacionadas, ela comenta e diz sobre a pessoa do Espírito Santo, como Ian Smith, que diz: o que é o Espírito Santo? Escreveu em poucas palavras. Pode, porventura, melhor ser descrito como uma influência misteriosa emanando do Pai e do Filho, seu representante e o portador do seu poder? Então, como todos comentaram e identificamos, a pessoa do Espírito Santo era tido como uma força, vindo do Pai ou do Filho.
uma interpretação que dos primórdios, do início ali da igreja primitiva, dos apóstolos, um assunto tão comum, obviamente identificado sobre a pessoa do Espírito Santo, mas conforme o tempo foi se passando, as pessoas acabaram tendo um embaraçamento sobre este assunto. Mas Ellen White, ela escreve sobre isso. Algumas coisas que não foram identificadas, que foram mal vistas. A Bíblia mesmo diz que em Amós 3, capítulo 3, verso 7, diz que Deus ele não faz coisa alguma antes de revelar aos seus profetas. Da mesma maneira que ele revelou aos profetas, também assim revelou a Ellen White sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela escreve sobre o Espírito Santo em muitas das suas obras, principalmente no livro Desejado de Todas as Nações. Alguns que falam que a Ellen White não era a favor a esse tema, porque muitos assuntos relacionados era justamente o acréscimo das suas secretárias. Mas isso é uma fake news, porque de seu próprio punho ela falava que todos os livros eram altamente conferidos por ela antes de serem publicados. E há referências confirmando a pessoa do Espírito Santo pela pessoa da Ellen White. E nós percebemos aí que a relevância que tem as declarações e o que Ellen White falava, por ser a líder e a fundadora da Igreja Adventista. E mais ainda percebemos que ela tinha uma intimidade muito grande. Nós entendemos que os escritos dela, tudo que ela fez, as visões foram guiadas pelo Espírito Santo, ou seja, ela foi inspirada por Deus. Assim como os profetas da Bíblia que escreveram, ela também foi inspirada. Então a intimidade que ela tinha para com o Espírito Santo era grandiosa. E a gente percebe em cada detalhe no seu estilo de vida, nos seus escritos, como que ela convivia. Ela era uma profeta em que vivia nitidamente, tinha intimidade com o Espírito Santo. Então quer dizer então, Vitor, que houve um amadurecimento. Houve um amadurecimento desta crença que hoje é fundamental na Igreja Adventista do Espírito Santo. Em poucos segundos agora a gente vai ter as declarações finais dos nossos colegas quanto ao Espírito Santo. Vamos começar aqui pelo Nixon, já começou o nosso podcast e vai finalizar aí com essas declarações finais, com poucos segundos que nós temos, alguns segundos apenas. Muito bem, apenas finalizar dizendo que o Espírito Santo ele é uma divindade, ele é o nosso Deus. A gente acredita no Deus triuno, ele tem um papel muito importante, né? A obra dele hoje que nos conduz ao arrependimento, a obra dele que ele está constantemente trabalhando nos nossos corações para moldar o nosso caráter e também guiando a pregação do Evangelho, né? Que o advento para que nós consigamos cumprir com a missão que Deus nos deu e podermos nos encontrar todo mundo quando Jesus voltar pela segunda vez. O Espírito Santo, assim como no passado, ele deu às pessoas o pão que elas precisavam, ele também nos dá hoje. Há uma progressão do alimento. A profecia ela só se amplia. E eu creio, no fundo do meu coração, com a certeza bíblica de que, assim como Deus não deixou desamparado o seu povo no passado, ele vai continuar nos amparando no futuro. E para perceber o cuidado de Deus, nós temos que olhar para trás, ver o que Deus já fez. E nós observamos isso quando homens de Deus e mulheres de Deus, inspirados por Ele, escreveram a Bíblia, foram inspirados para profetizar, entre outros. José? Muito bem, o Espírito Santo, ele esteve no princípio da criação, né, junto com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo estará também no final de tudo isso aqui. Ele esteve na criação e também estará conosco na nova criação, no novo mundo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E o papel dele, enquanto a gente chega até lá, é poder cuidar de cada um de nós e aquilo que o Senhor Jesus falou enquanto estava ascendendo aos céus. Eu irei, mas eu deixarei convosco um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se a gente parar para pensar, não tem como uma força qualquer, né, uma força que age de alguma forma, um vento, por exemplo, ser o Consolador de alguma coisa, de alguma pessoa. Na verdade, teria que ser alguém presente, alguém pessoal, para que a gente pudesse o considerar realmente ali como nosso Senhor, nosso Deus e também o Consolador da nossa vida. É interessante analisarmos, né, José? O Espírito Santo, como ele age. Imagina os discípulos ali completamente desorientados, preocupados, e Jesus dizendo: calmem, fiquem despreocupados, porque eu enviarei um Consolador, o Espírito Santo, que é ele que nos conduz ao concerto da vida eterna, que nos dá a oportunidade de termos a vida eterna. É claro que pela graça de Cristo Jesus que morreu por nós, mas o Espírito Santo que nos conduz a essa vida eterna, para que podemos ser consolados e sermos
novamente aquilo que foi usurpado por Satanás, novamente recuperado. O Espírito Santo tem um grande papel fundamental nas nossas vidas relacionado a esse princípio de salvação. E assim nós finalizamos o nosso trabalho, o nosso podcast sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas antes de finalizar, eu gostaria de dizer que, como o José comentou, o Espírito Santo estava presente na criação. Em vários momentos do Antigo Testamento, como no Mar Vermelho, estava ali mais presente, nitidamente mostrando que o poder dele. E Jesus, ele deixou algo interessante em Mateus 28, 19 e 20, onde é a grande comissão que é registrada na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde nós temos um dever e um trabalho a levar. E o Espírito Santo é o nosso guia, aquele que nos conduz aos lares, às casas, e ele que também que nos convence do nosso erro, do nosso pecado. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Esse é o nosso podcast teológico, a pessoa e a obra do Espírito Santo.